Queridos, nós estamos em uma série muito especial, porque a gente está falando sobre Jesus, a pessoa de Jesus, e o nosso grande alvo é te apaixonar para conhecê-lo, vivê-lo, experimentá-lo, imitá-lo, e a gente não só isso, mas fazer o que Jesus fez. Jesus amou pessoas, Jesus fez discípulos, e por isso o nome da nossa série é Jesus e 12 Homens Comuns. Nós temos data para começar, não temos data para terminar ainda, mas certamente muitas coisas lindas Deus revelará a nós. Eu estou com muitas expectativas, porque está sendo transformador para o meu coração. Amém? Bom, quero fazer uma pequena revisão com vocês sobre domingo passado. Domingo passado, nós ministramos a primeira palavra com o tema Quem é este? Quem é este? E essa é a pergunta mais importante que a gente precisa responder quando se fala desse tema. Então nós apresentamos como o Pai descreveu Jesus. E a gente deu uma ênfase em Mateus capítulo 3, verso 17. Este é o meu filho amado. Muito linda essa expressão do Pai em relação a Jesus, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu me agrado. A gente também viu como os discípulos definiram Jesus. E aí, usado pelo Espírito Santo, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. A palavra de Deus tem uma forte necessidade de apresentar a nós Jesus como filho de Deus, como a terceira pessoa da Trindade, como alguém que usou da sua divindade, 100% Deus e 100% homem. Por isso ele é o Filho, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente viu também como é que os adversários, os inimigos, definiram Jesus. Lá em Mateus 3, versos 10 e 11, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Então a gente viu isso que parece ser tão comum, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas o fato é que, não conhecendo a verdade, a gente tropeça. Então, deixamos muito claro, mas o que foi talvez mais impactante foi como Jesus se definiu, como Jesus se apresentou. Então, nós apresentamos as 7 afirmações de Jesus, quando ele diz: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Amados, essa expressão eu sou, ela não é assim no sentido presente como nós entendemos, porque para o hebreu não existe o verbo presente. O certo seria dizer eu serei, dando a ideia de que ele é dono do tempo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo amanhã. Na ideia de que se você precisar de um amigo, eu serei teu amigo. Se eu precisar de um pastor, ele está dizendo: eu serei seu pastor. Eu serei a porta, porque talvez hoje você não precise de uma porta, mas que você saiba que ele é o que ele diz que é. Isso é tremendo. Esse é Jesus. O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos aprender como Jesus venceu a tentação e o tentador. Porque como pode alguém, saindo da experiência do batismo, vai para um deserto, no sentido da guerra espiritual, porque ir para o deserto não era tão estranho, né, gente? O judeu andava, fazia parte da geografia deles. Ir para o deserto, para nós não, para nós, eu estou passando por um deserto, todo mundo entende. Mas quando Jesus está indo para o deserto, faz parte da geografia do judeu. Então, por que será que Jesus, ouvindo do Pai, este é meu filho amado, tendo sido batizado, vai para uma experiência do deserto?
E aqui tem coisas poderosas para a gente aprender. Então vamos ler juntos Mateus capítulo 4, dos versos 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado por quê, gente? Muito importante, leia com calma. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Feche seus olhos mais uma vez. Eu queria que você mesmo orasse, dizendo: Jesus, fala comigo. Jesus, me faz ver coisas que eu ainda não vi, ouvir coisas que eu ainda não ouvi. Acima de tudo, faz me ver pelas lentes da graça, pelas lentes da palavra, do teu Espírito Santo. Fale com Ele. Trazemos a Ti a nossa mente e coração completamente submissos a Ti, Senhor. Nós repreendemos toda voz que não vem dos céus, toda voz que vem do inimigo, da preocupação, da ansiedade, da crítica, do julgamento, da dispersão, do pensamento acelerado. Eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo ordene e coloque todas as coisas no lugar. Nós amamos o Senhor e amamos a Sua palavra, e entendemos que é o Teu Espírito Santo que se revela e fala. Se conosco nesse dia, fala a cada coração de uma forma única, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a primeira e a maior batalha que Jesus enfrentou logo após o seu batismo. Jesus passou e venceu a tentação de Satanás em algumas áreas, irmãos, tão cruciais, mas que toca a identidade do Filho. Quem é este? Jesus, o Filho de Deus. As tentações sofridas por Jesus, antes de ser uma sedução para ele conquistar reinos, como foi proposto por Satanás, as questões eram mais profundas, porque falava da identidade de Jesus. E sim, amados, as nossas piores tentações não estão fora da gente. As nossas maiores tentações, as nossas maiores dúvidas estão aqui dentro. A nossa identidade, o nosso valor, quando ele é ferido, isso machuca, isso faz com que a gente reaja, às vezes tão mal. E foi exatamente assim que aconteceu com Jesus. Ele foi tentado em 3 áreas, que se ele atendesse a qualquer uma delas, o diabo sairia vencedor. Mas ele partiu de um ponto, que era o ponto da identidade.
Eu acredito que você já tem ouvido muito essa expressão, identidade e propósito, nesta igreja, e você vai ouvir muito, porque essa é a maior crise existencial, é a maior crise que nós temos vivido nessa geração. É uma crise de identidade. Quem sou eu? Como nós reagimos mal ao que os outros falam sobre nós, seja bom, seja ruim. Às vezes nós nos encantamos com frases que jamais deveríamos dar atenção. E às vezes reagimos tão mal a falas que nem de Deus veio. Qual foi a primeira tentação que Jesus venceu? A tentação de ser insatisfeito. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então, muita atenção nessa expressão. Mande que estas pedras se transformem em pães. Mesmo Jesus sendo filho, a tentação para transformar pedras em pães, sendo talvez legítima, e Jesus tinha poder para fazê-lo, mas a tentação, ela sempre se apresenta de uma forma permissiva, legítima. Aqui era um golpe de Satanás. Porque a sedução aqui era para usar o seu poder para atender necessidades pessoais. Usar o poder para atender os próprios interesses de Jesus. Mas ele era Deus, mas aqui ele era homem. Jesus venceu a tentação como homem para nos mostrar como podemos vencer também a tentação. A sedução de satisfazer o que é legítimo, irmãos, isto é, comer, beber, era para atender algo legítimo de forma ilegítima. O que Satanás estava dizendo é: ei, Jesus, eu duvido se você é filho de Deus. Prova aí para mim que você é capaz. Prova aí, prova o seu valor. Prove que você pode fazer algo extraordinário, algo que só você sabe fazer. E isso é muito comum para nós nos dias de hoje, porque nós somos tentados a provar algo, seja para os nossos pais, seja para os nossos filhos. Todos nós, irmãos, somos continuamente perturbados a satisfazer nossas necessidades, provando que somos capazes de transformar pedras em pães. Nós passamos a vida toda tentando provar para alguém, ou para você mesmo, por meio daquilo que nós sabemos, fazemos. Sim, nós somos seduzidos pela escassez. Nós somos seduzidos pela necessidade insaciável com aquilo que somos. Parece que nunca estamos satisfeitos com o que somos, com o que temos, com a família que temos, com o cenário político que está posto, com os cenários da empresa. Nós somos tentados a transformar pedras em pães. Você sabe quem que transforma pedras em pães? É gente envolvida pela tentação. Só gente envolvida pela tentação é que precisa provar para o tentador que você é capaz de transformar pedras em pães. O tentador sussurra dizendo assim: se você é realmente uma pessoa importante, se você é realmente uma pessoa, você é filho de Deus, você tem que provar isso. Então, faça algo para eu perceber. Faça algo notável. Ah, se você provar para mim, então, você realmente é. E como Jesus, gente, nós somos desafiados também. Desafiados, não tentados.
a transformar pedras em pães todos os dias. Você tem que fazer alguma coisa para ser notado. Você tem que chamar a atenção de alguma coisa. Você está sendo tentado a transformar pedras em pães. E sabe o que é pior, gente? Nós somos mesmo capazes de transformar pedras em pães. Só que o pão que a gente produz é incapaz de saciar a nossa fome. Nós somos capazes de coisas extraordinárias, gente. Nós somos capazes de trazer grandes conhecimentos, de ter performances notáveis. Como é que a gente faz isso? A gente quer demonstrar isso, talvez trabalhando de sol a sol. A gente dá duro, a gente briga, a gente luta, a gente avança, a gente conquista, mas na nossa força, transformando pedras em pães. Jesus está dizendo assim, está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, isso é uma verdade libertadora. A verdade libertadora é que a nossa satisfação não depende do pão que podemos transformar, mas somente do Pai que, por meio da sua palavra, pode nos saciar. É a sua palavra, queridos, quem define quem somos. São os desafios de Deus que devemos responder, reagir. Você lembra do episódio quando Jesus pede para Pedro lançar as redes? Tendo tido uma noite mal sucedida de pescaria, o que é que Jesus disse para ele? Pedro, afasta o barco, ou seja, sai da superfície, porque as grandes multiplicações só vêm em ambiente de profundidade, em ambiente de intimidade. Lança as redes, Pedro. Aí Pedro diz assim, mas Senhor, passamos a noite inteira trabalhando e não pegamos nada. Eu fico imaginando que estava dentro de Pedro, porque a Bíblia revela com muita autenticidade quem é Pedro. Eu acho assim, aqui é conjectura do pregador, certo? Acho que Pedro pensou assim, rapaz, esse camarada entende de carpintaria. O que esse cara está me mandando pescar de novo? Ele não entende nada de peixe. Mas Pedro diz a chave aqui, ó. Mas sob esta palavra eu lançarei minhas redes. Por causa da tua palavra eu vou lançar fé. Isso é tremendo, irmãos. Porque Jesus não mudou Pedro de lago, Jesus não mudou Pedro de barco, Jesus não mudou as redes de Pedro, Jesus não invalidou o insucesso de Pedro. Jesus disse assim, eu gosto de fazer milagre onde não está dando certo. Eu gosto de multiplicar onde você acha que não está dando nada. Por isso permanece no barco, permanece com as redes, apenas obedece a minha palavra, porque é da palavra que vem o alimento, irmãos, que vem a direção. A gente tem orado como igreja e a gente tem buscado respostas de Deus, mas ai de mim se eu buscar a resposta de Deus só na oração ou só numa palavra profética. Não. Essa palavra precisa fazer todo sentido para eu me mover. Por isso que a palavra de Deus não é só para ser conhecida, é para ser revelada. E só é revelada em ambientes de profundidade, de quebrantamento, de temor. É a palavra do Pai que nos satisfaz, amém? Pois tentar provar a nossa capacidade de transformar pedras em pães, gente, é um exercício muito desgastante, que produz em nós só medo, ansiedade, conflito. Então, querido, aprenda isso. O pão que produzimos apodrece. O pão que produzimos envelhece. O pão que a gente tem capacidade de multiplicar, de fazer, perde o seu valor. A troco de quê? Canseira, exaustão, angústia. Quando você negocia o mais importante, alerta, você está transformando pedras em pães.
Eu não tive tempo para buscar a Deus hoje. Cuidado. Porque eu não estou tendo tempo para os meus filhos. Cuidado. Você pode estar gastando tempo à toa, querendo transformar pedras em pães. Não confiando na palavra de Deus que cuida, que vela, que multiplica. A tentação de ser insatisfeito, irmãos, portanto, é a compulsão de querer definir a nossa identidade por si mesmo. Buscando identidade no que você sabe, no que você conhece, no que você é capaz de fazer. Cuide disso. Como que você é tentado a transformar pedras em pães? É só colocar mais do que você está fazendo. É mais conhecimento, é mais trabalho, é mais performance, é mais o quê? Jesus abriu mão, gente, de fazer qualquer coisa para provar que ele era bom, porque ele já estava satisfeito no fato de que ele era um filho amado. Mas eu quero declarar sobre a igreja que tudo o que você precisa já está providenciado pelo grande eu sou. Eu quero declarar que nesse deserto que você está enfrentando, meu irmão, você não vai comer o pão que o diabo amassou e nem vai comer o pão que vem da sua capacidade. Eu declaro que você comerá o pão que vem na mesa do Pai. O Pai diz para você: se você precisar de ajuda, eu serei sua ajuda. Se você precisar de um amigo, eu serei seu amigo. Se você precisar de uma porta, eu serei sua porta. Se você precisar de um pai, eu serei seu pai. Porque eu tenho o que a sua alma mais precisa. Em nome de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E apenas conseguiremos viver saciados, irmãos, de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus nos guarde de transformar pedras em pães. A segunda tentação, eu busquei as melhores palavras para tentar traduzir para os irmãos, mas eu diria que é a tentação de ser reconhecido. O diabo colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Segura que essa é forte. Pense comigo. A melhor maneira de Jesus lançar o seu ministério, gente, logo no começo do seu batismo, seria fazendo o quê? Uma exibição espetacular de um poder sobrenatural. Seria extraordinário. Jesus não precisava ficar tanto tempo provando que ele era Deus. Foi colocado ele bem no meio do templo, à vista de todos. Presta atenção. Não haveria dúvidas que Jesus causaria um tremendo impacto se ele decidisse se lançar daquele jeito, conforme a tentação e a proposta de Satanás. Porque muitas tentações não vêm como tentação, vêm como propostas legítimas. À vista de todos, talvez no horário mais nobre, com centenas e centenas de pessoas observando o que Jesus estava vivendo. Então Jesus receberia credibilidade imediata. Imagina quantos teriam crido nele naquele dia. Imagina, pessoal, espetáculo de anjos voando nos quatro cantos da terra, exatamente para na hora da queda mortal eles seguraram Jesus, e quem duvidaria dele? Mas esse não é o método de Deus. Esse não era o método de Deus para o seu filho. Na verdade, era mais uma tentação. Jesus rejeitou, irmãos, mais uma forma e outras formas pela qual o inimigo tenta usar Deus ao invés de servi-lo. Se você realmente é filho de Deus, ele vai fazer alguma coisa para te salvar. Tu não é crente? Então fala com ele aí que ele vai te ouvir. Quem não quer ser reconhecido, irmãos? Quem não gostaria de ser lembrado?
Sem falsa humildade, todos nós, quando somos esquecidos de algo importante, a gente sente. Todos nós queremos ser vistos, notados. Talvez não nas telas dos jornais, enfim, mas talvez no ambiente que você mora, no ambiente que você serve, todos nós queremos ser lembrados. É claro que nós precisamos, de algum modo, de ser reconhecido, mas porque nós sofremos com uma identidade ferida, nós sofremos com uma identidade frágil, porque sofremos inseguros sobre a nossa identidade e às vezes insatisfeitos, transformando pedras em pães. Aqui a gente começa a ceder às pequenas tentações da demanda, a demanda de reconhecimento. A gente começa a exigir por que as pessoas não nos amam, por que não nos chamou. A gente começa a manipular pessoas, conversas, ambientes, a fim de quê? A fim de que nos amem, a fim de que nos reconheçam. Somos seduzidos pelo inimigo, nós vamos dando lugar às manobras de carência. Essa é a tentação. Vamos dando lugar às manobras de manipulação para extrair reconhecimento. E começamos a pensar que podemos tentar a Deus, que podemos forçar Deus a nos reconhecer antes do tempo, a Deus fazer algo que nós queremos, dando então ordens para Deus, como alguns tolos fazem, colocando Deus na parede. E a gente vai julgando, a gente vai se tornando essa pessoa que, em busca de reconhecimento, tenta Deus. Só que Jesus responde assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Não ponha Deus à prova, porque tentar a Deus é colocar Deus à prova, é questionar seus propósitos. Tentar a Deus é não crer na sua bondade, é não esperar o seu tempo. Deixa eu me perguntar, você cede à tentação de ser reconhecido? Jesus confiava tanto no amor do Pai, que ele recusou-se a duvidar ou a testar a sua fidelidade. Jesus resistiu ao ataque. É como se ele dissesse: eu não tenho a ousadia de testar o meu Deus. Eu sou filho, eu sou amado, e eu confio no seu tempo, nas suas intenções e nos seus propósitos. Doa quem doer, dure o que durar. Ele é fiel. Ele é fiel. Amados, recompensa sempre será para os fiéis. Galardão é para os fiéis. Por que eu me preocupo tanto com pessoas que desistem facilmente? E eu sou tentado a isso todos os dias. Todos os dias, irmãos, eu penso em desistir de algo. Todos os dias. Eu sei que não vem de Deus. Eu sei que é a voz da circunstância, a voz da decepção, é a voz da frieza, é a voz da angústia. Porque para o Filho de Deus, para os discípulos de Jesus, desistir não é uma opção. Talvez seja por isso que eu prego tanto sobre permanecer. Porque eu preciso disso, irmãos. Eu preciso terminar o que eu começo. Eu ensino isso para os meus filhos. Eu ensino isso para os meus líderes. Cara, líder, discípulo, servo, é quem termina o que começa. É quem está de verdade. É duro, não entendo, não gosto. Tudo diz que é hora de parar, de mudar. Não, calma, calma. Jesus não mudou as redes de Pedro. Acabei de falar sobre isso. Porque ele honra os que lhe honram. Muita atenção, queridos.
O diabo colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és um filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. É verdade que Deus protege, irmãos? É verdade que Deus protege. É verdade que Ele nos sustenta com suas mãos? É verdade. É verdade que tem anjos trabalhando a seu favor diariamente e você nem percebe? É verdade. Mas sabe o que é que o diabo faz nesse texto? Isso aqui foi fantástico. A revelação que Deus vai dando para a gente quando a gente vai se preparando. Ele omite uma parte do texto do Salmo 9, verso 11 e 12. Salmo 91, aliás. Eu acho que eu não coloquei no slide, vou pedir para colocar esse verso, para vocês entenderem o que é que o diabo fez aqui. Salmo 91, verso 11 e 12. NA, por favor. Salmo 91. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, ok? Me acompanhando aqui? O diabo pregando a Bíblia para Jesus. Para que guardem você em todos os seus caminhos. Próximo. Eles o sustentarão nas suas mãos, falou a verdade, para que você não tropece em alguma pedra. Irmãos, tem uma parte que o diabo não falou desse verso. Coloca aí o verso 11. Para que guardem você em todos os seus caminhos. Por que será que ele omitiu essa parte do texto? Porque a proteção dos anjos não é para quem pula, é para quem caminha. A proteção dos anjos não é para quem se joga. Segura aí, Jesus. Não, é para quem caminha, gente. Os anjos vão guardar você no caminho. Isso significa que precisa de fidelidade, de permanência, de semeadura. É quando você está no caminho que você vai ter a certeza que Deus está no caminho. Um salto suicida. Jesus está dizendo assim: mas não conta muito comigo não, assim, não tem nada a ver com isso. Porque não é um salto de cima a baixo, é um salto no caminho, irmãos. Não há livramento para quem vive no limite do abismo. Não há proteção para quem se lança na imprudência. Tem gente fazendo coisas escondidas, coisas erradas, e depois vem com esse papo de: Senhor, me abençoa. Mas para quê? Para fazer do seu jeito. Aí quando tudo está enrolado, tudo está obscuro, está tudo cheio de manipulação, de mentira, aí você diz: não, mas está escrito na Bíblia que Deus vai me proteger. Leia direito, porque Ele está guardando os que são os seus caminhos. Pular é loucura. Fazer coisas sem pensar é loucura. Fazer coisas sem... Calma aí, deixa eu orar. Deixa eu conversar com minha esposa. Calma aí, deixa eu compartilhar com a multidão de conselheiros. Meu amado, você quer ver o cuidado de Deus? Ande no caminho. Mas está difícil, pastor. Tudo bem, está difícil, mas eu te garanto que mais difícil é estar longe do caminho dele. Ele nunca prometeu que seria fácil. É no caminho que tem escape. Então deixa eu profetizar na sua vida de novo. Deus está trazendo um caminho novo para você. O diabo torce a Bíblia, mas Jesus cumpre a Bíblia. Jesus está dizendo assim: eu não vou pular daqui, porque a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que está dizendo?
O meu Deus não precisa ser testado, não precisa ser tentado. Você vai confiar no tempo de Deus, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus. Você não precisa pedir provas antes do seu tempo, fruto da sua ansiedade, fruto das suas decisões equivocadas. Você receberá de Deus a paz para aguardar a manifestação dele no caminho. Que nessa semana ele fale com você no caminho do trabalho, no caminho da sua escola, que ele fale com você no caminho do seu quarto, de volta para casa, no caminho da célula, que ele se revele a você, porque é no caminho, aos que estão no caminho, que ele fará florescer tudo o que você precisa. Eu creio que hoje o diabo vai entender que na vida de algumas pessoas aqui, que o deserto até pode ter tentação, no deserto pode ter fome, no deserto pode ter cansado, mas um homem cheio do Espírito Santo sempre vai sacar a Bíblia e vai dizer: está escrito. Eu não vou morrer nesse deserto, não, porque Deus está com você. Deus está comigo. A palavra dele é quem nos sustenta. Oh, queridos, está escrito. E vamos nos alimentar dessa palavra para que ele nos levante, nos mantenha firmes nessa jornada. A terceira tentação é a de ser controlador. O diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esse foi o último golpe do tentador. Era desviar Jesus da sua missão, queridos. Ele oferece toda a autoridade, mas ele não tem toda. Ele continua sendo mentiroso. Ele quer oferecer a Jesus glória, poder. E por que ele faz isso com Jesus? Porque aquilo ele é 100% humano, ok? Tudo será teu. Você só poderá fazer aquilo que eu te mostrar, Jesus. Mas, tentado como homem, Jesus receberia poder para governar um reino que não teria fim. O enganador, queridos, apenas lhe oferece uma parte do plano. Jesus não teria que sofrer para ser exaltado, como era plano de Deus. Jesus tinha que sofrer, Jesus tinha que morrer, Jesus tinha que ressuscitar. Satanás estava livrando Jesus do sofrimento. Presta atenção, nem tudo aquilo que te tira de sofrer vem de Deus. Nem todo alívio é de Deus. Tudo será teu, basta me adorar. Basta colocar isso no centro do teu coração. Basta dizer assim: ai, isso é tudo para mim. Ai, meu filho é tudo para mim. Ah, meu trabalho é tudo para mim. Ah, quem é tudo para você? Que está roubando a sua adoração. E se prostrar diante do diabo, irmãos, parece uma caricatura meio grotesca aqui, não é? Quem faria isso? Qualquer pessoa que deseja controlar a sua vida, controlar pessoas, controlar situações. Os controladores são terríveis. Todos nós somos tentados a cair na armadilha do poder e do controle. Foi isso que Satanás deu para Jesus. A tentação de ser um controlador significa ser constantemente impulsionado para controlar tudo. Controla a conversa, controla as pessoas, quer controlar os acontecimentos. Por isso vive frustrado, porque as pessoas não vão atender aos nossos caprichos. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Irmãos, porque Jesus estava muito seguro de quem Ele era, filho amado,
Ele não caiu novamente na tentação de provar a sua identidade através da sedução do controle. Ao contrário, Filipenses 2, versos 15 a 7, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele venceu a tentação, Hebreus 4,15, o nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Aleluia. Que forte, né, gente? Você quer vencer a tentação de ser insatisfeito? De tentar transformar pedras em pães? Você quer vencer a tentação de ser reconhecido? Provando Deus, provando as pessoas? Você quer vencer essa tentação de controlar tudo e todos? Tem um caminho para a gente vencer isso. Você já sabe. Primeiro, a palavra. Jesus conseguiu vencer todas as tentações porque ele estava focado na palavra. Ele escolheu confiar todo o tempo no que Deus havia dito para ele, que ele era o filho amado e que ele estava firme na palavra de Deus. Irmãos, gosto muito de um teólogo que diz que a Bíblia é como um leão, ninguém precisa defendê-la. A Bíblia fala sobre ela, Deuteronômio 8,3, fala sobre vivermos a palavra, porque a palavra é vida ou morte. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Santifica-te na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17,17. Hebreus 4,12 vai dizer que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Não ceda à tentação da preguiça, da procrastinação. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, tem vida de Deus sendo jorrada para você. Ah, não estou sentindo, mas está molhando, meu amigo. Eu não estou sentindo, mas está te medicando. Você está sendo iluminado, transformado. E quando você vai com sede, com devoção, aí, meu amigo, é mais poderoso ainda, não é verdade? A palavra de Deus é o princípio da vida. E é apenas através de um encontro com essa palavra, com Deus da palavra, que a gente vai viver grandes coisas. Por essa razão eu estou estimulando irmãos que desejam, que de alguma forma estão fracos na sua leitura diária, a se juntar a um grupo de leitura que vai começar amanhã de manhã. Amanhã. De manhã não, qualquer hora que você quiser. Amanhã. Durante 45 dias nós leremos os 4 evangelhos para mergulhar mais sobre a pessoa de Jesus. Quem quiser fazer parte, me manda um WhatsApp. Já temos 21 pessoas que amanhã vai começar a ler Mateus 1 e 2, Mateus 3 e 4 e assim sucessivamente. Sabe qual foi uma outra arma que Jesus usou para vencer? A oração. Jesus conseguiu vencer todas as tentações porque ele estava em comunhão com o Pai. Irmãos, quem está em espírito de oração decifra o mundo espiritual, sobrenatural, porque você está em contato com a voz de Deus e ele fala, tá certo? Ele revela. Você pode pedir uma coisa de manhã para Deus e à noite ele te responder, gente. Quem nunca viveu isso? Viva mais vezes, não é garantia, porque eu não vou controlar o meu Deus. Mas se eu me relaciono com ele, se você aprender a fazer as perguntas certas, porque a oração não é um diálogo, não é uma conversa. Então, em conversas tem perguntas, tem respostas, tem abertura de coração. Deus vai te responder. Lembro claramente, um dia que eu estava dirigindo e dizendo assim para Deus, Deus, eu queria tanto ser um homem de oração, mas eu quero mesmo, Senhor. Eu quero entender as dimensões da oração, da intercessão. Eu quero entender o que é oração, o que é súplica, o que é clamor, o que é pedir, o que é bater. O que é isso, Deus? Eu quero ser um intercessor, Deus. E Deus claramente falou ao meu coração.
inclua na sua oração a intercessão. Irmãos, o que tem feito de mim um homem de oração é lembrar de orar por vocês, é lembrar de orar pela minha família, lembrar de orar por amigos. Rapidinho você passa 1 hora de oração. Rapidinho, por quê? Porque agora você vai colocar as causas de alguém em oração. Deixou de ser enfadonho, porque em 10 minutos eu resolvo minha vida em oração, certo? Oro por mim, pela minha esposa, meu casamento, meus filhos, minhas finanças. Eu oro em 10 minutos, meu amigo, é rápido. Talvez esse seja um motivo que você precisa incluir na sua vida de oração. Interceder por alguém, interceder pela sua célula, interceder por causas que, às vezes, marido e mulher, que é a mesma coisa, mas não se unem. E a gente tem aprendido tanto, né, amor, lá em casa, quando a gente se une em oração. Meu Deus, parece que os céus aceleram. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Aplaude a unidade. Deus abençoa corações unidos. E a unidade é um elemento poderoso, gente. Quando a gente se une para orar por algo juntos. Por que eu amo a noite do fluir? Por que eu amo a casa de oração? Porque a gente se une para orar por uma causa. Isso é tremendo, como fizemos essa semana. Oramos pela família, oramos por muitos de vocês. Porque a gente estava aqui com esse propósito. Terceiro motivo que Jesus venceu essa tentação: jejum. Irmãos, o jejum é a renúncia de um prazer gastronômico com um propósito. O jejum é treinar o meu corpo para vencer a tentação. Irmãos, eu aprendi isso alguns anos atrás e, como músico que sou e corredor que sou, isso fica muito claro. Não são os que tentam que conseguem, são os que treinam. Quantos aqui já tentou tocar um violão? Levanta a mão aí. Você já tentou, seja verdadeiro, levanta a mão. Já comecei, já tentei, levanta a mão, você está muito tímido. Quantos dos que levantaram a mão hoje tocam violão? Olha aí. Olha aí. Uma pessoa. Por que será? Porque você só tentou tocar violão. Você só tentou ir para a academia. Você só tentou correr. Tem que treinar, irmãos. Treino exige planilha, treinador, equipe. Treino exige essas manifestações. Você precisa treinar a oração, treinar o jejum. É algo mais difícil do que se abster de comer. É você abrir mão de algo que é muito bom. O desejo, o prazer. Mas você pode jejuar também para Deus te libertar dos medos, das compulsões. Lembre-se, jejum não é para mudar Deus. Jejum é para mudar você. Jejum é para treinar o seu corpo a dizer assim: eu hoje vou me satisfazer só com a palavra, com a promessa, com o louvor, com a adoração, com a presença de Deus. Jesus fez isso. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a sua conversão para os novos convertidos é uma questão de tempo, vai te levar para o deserto. Se você, aos que vão se batizar, quero te dar uma palavra de realidade. O batismo também vai te levar para o deserto. Mas é lá que você vai desfrutar de uma presença que você nunca teve. Jesus é levado para o deserto. Depois de 40 dias, o diabo vai tentar fazer o quê? Com que ele transforme pedras em pães. O diabo está dizendo para Jesus: está com fome? Faz aí qualquer coisa para suprir a tua necessidade. Como você é filho, transforma pedras em pães. Por favor, ouça isso de coração. Filho não transforma pedras em pães. Filho se satisfaz com o pão da vida na mesa que o Pai te proporciona. Então faz o seguinte: venha ver os reinos desse mundo. Eu vou te dar tudo isso aqui. Aí Jesus diz: eu não vou me dobrar diante de você, Satanás. Eu já decidi que eu vou me dobrar somente
diante do Pai, diante do meu Deus, porque eu já entreguei a minha vida para Ele. Então faz o seguinte, sobe aqui ao alto monte e pula. Jesus está dizendo, Satanás, desiste, eu não preciso pular. Eu tenho uma fé que faz loucura, mas eu não tenho uma fé louca. 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E já adianto, próxima semana, nós vamos aprofundar sobre o verdadeiro significado da cruz. Não há evangelho sem cruz. Vai ser tremendo, irmãos. A ideia aqui é a minha fé pode até fazer loucura. Sim, porque eu creio quando ninguém crê. Eu continuo quando todos param. Eu dou glória a Deus quando tudo está dando errado. Eu estou alegre quando tem gente chorando. Eu louvo quando a minha alma está gemendo. A minha fé está no autor e consumador, Jesus. Então, Satanás, eu não vou mais transformar pedras em pães. Eu não vou pular de alto a baixo. Eu não vou me render a você. E depois de tudo isso, irmãos, olha o que Lucas diz em Lucas 4,13. Coloca esse texto para mim. Esse encerramento é tão especial. Lucas 4,13. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus. Até o momento oportuno. Tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou. Como será? Como será, irmãos, que o diabo voltou para o inferno, hein? Então eu quero encerrar declarando sobre a sua vida que as suas guerras, as suas tentações, não é você que vai desistir, é o diabo que vai desistir.